Como é que é, família boa? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal focado positivo. No vídeo de hoje iremos falar da morte de Young Scooter. Se és um fã desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Bem-vindos mais uma vez ao canal que parece quase um cemitério online. O bagulho é doido e completamente sinistro. Ou alguém é picotado igual um porco dentro do matadouro, ou é barrocado com bullet. Dia 28 de março desse ano de 2025, saiu a notícia de que Young Scooter, um rapper lá de Atlanta, havia sido apagado no dia que completou os 39 anos de idade. Ao início ninguém sabia o certo que havia se passado, só que depois começaram a surgir várias notícias pelas redes que o mano havia sido apagado pela polícia. De acordo com a história, Young Scooter e mais outro mano estavam a agredir uma mulher e, pelo que parece, a polícia assim que chegou deu voz de paragem e os manos começaram a correr quando o Scooter foi supostamente baleado. E nisso muitas pessoas começaram a dizer e a supor que o tropa havia sido atingido na perna e devido à perda do suco vermelho, o mano sucumbiu, ou seja, morreu. Então vamos lá. Essa era a história que estavam a contar por aí nas redes sociais e em alguns sites de notícias. Muitos nas redes sociais zombaram da morte do mano, dizendo que ele era um burro e coisa do género, que ele havia simplesmente arruinado a vida antes mesmo de chegar aos 40 anos de idade. Houve até uns que haviam afirmado que Young Scooter havia usado uma mulher como escudo humano quando a polícia começou a disparar, mas o certo é que ninguém sabia realmente o que havia acontecido e a verdadeira história é completamente louca, meus manos. Uma mulher ligou para o número de emergência dos Estados Unidos, que é o 911. Nisso, ela disse que fazia parte da vigilância do bairro, ou seja, a função dos vigilantes do bairro é basicamente meio que vigiar a vizinhança e ajudar a prevenir crimes que possam acontecer dentro do bairro. Segundo o que essa moça disse à polícia, ela havia visto uma moça nua correr pela rua e atrás dela havia um homem que estava a persegui-la. Ela disse ainda na chamada que a mulher que estava a ser perseguida estava a babar muito suco vermelho e assim que foi pega, foi arrastada para dentro de uma casa. Os manos novos aqui no canal, quando eu uso o termo suco vermelho, refiro-me ao sangue, só para não termos problemas com o algoritmo dessa bagaça. A mulher que estava na chamada com a polícia relatou ainda que havia ouvido 3 tiros e afirmou que naquela casa que a mulher foi arrastada viviam uns 7 homens e disse também que esses homens andavam sempre armados e usavam drogas. A doida da cabeça disse ainda ter visto um dos homens agredir a mulher e afirmou firmemente que se a polícia caso não chegasse naquele local rápido, mano, algo muito de ruim iria acontecer. A polícia então imediatamente deslocou-se até o local na esperança de encontrar vários homens armados que supostamente mantinham uma mulher de refém. Apenas Young Scooter e outro mano estavam na casa. Assim que a polícia bateu a porta, os manos fecharam a porta na cara dos pirilampos e começaram a correr. O outro homem que estava na casa foi pego rapidamente pela polícia, enquanto Young Scooter continuou a correr e chegou mesmo a saltar 2 cercas. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas enquanto Young Scooter corria para tentar fugir dos pirilampos, o mano simplesmente caiu, não sei como, mas o tropa acabou esfaqueando a própria perna ao passar por uma dessas cercas. A polícia, depois de ir atrás, encontraram o mano no chão a babar suco vermelho pra caramba. Eles ainda tentaram estancar ali o suco, no entanto, a sorte não estava do lado dele e para o azar do camarada, onde o golpe de faca perfurou era numa artéria. E segundo os policiais disseram naquele local onde o camarada se cortou, caso não houvesse intervenção médica de urgência, em poucos minutos ele poderia simplesmente sucumbir. O mano ainda foi levado de urgência para o hospital, onde foi declarado morto. Após a notícia da morte dele, começaram a surgir rumores e logo veio a descobrir que a chamada do 911 tinha sido completamente inventada por uma mulher chamada de Demetria Blanco, conhecida por todos como Demi Blanco. Ou seja, a mina simplesmente pirou da cabeça, fez uma chamada falsa para ver no que dava e é por isso que muitos estão a dizer que ela foi a responsável pela morte de Young Scooter. Porque, mano, a história que ela deu, a forma que ela falou claramente que a polícia iria estar ali com toda a força e com todo armamento realmente pesado. Porque, mano, quando o assunto é sequestro, o bagulho muda de figura. Com certeza, o mano deve ter ficado todo burrado de medo quando viu aquela polícia toda na porta. Foi dito ainda que ela ligou para o 911 sem número referenciado, ou seja, ela tirou o cartão e fez a ligação para não saberem de que número viria chamada para assim, como é claro, dificultar o processo de localização. Como a polícia não conseguiu rastrear o telemóvel, eles pegaram e jogaram o áudio da ligação nas redes sociais para assim terem ajuda da população para descobrirem de quem era aquela voz e conseguiram chegar a tal mana que inventou essa história toda. Só que nem precisaram de muita coisa. Assim que o áudio foi julgado nas redes sociais, essa tal de Demi Blanco abriu uma live em direto no Instagram e confessou ter sido ela a fazer a tal chamada. Durante a transmissão ao vivo, Demi Blanco mudou completamente a história. Disse ter feito a chamada porque tinha sido agredida fisicamente várias vezes pelo tal namorado, o que não faz nenhum sentido, visto que nenhum dos dois que estavam naquela casa namorava ela ou sequer conhecia a mana. Tell me exactly what happened. Okay, so I'm the neighborhood watch, and basically
like I said, these guys they're like selling drugs in and out of the house. All you see is guys coming in and out of the house with guns and stuff. They holding guns in the air, and then it's like, I'm not sure if they're pimping, but it's like the situation that's going on right now. This girl doesn't have on any clothes. They threw her outside. He was fighting the girl. He literally fought the girl. I'm not sure what they was fighting over, if they was fighting over drugs. That's what it sounded like. It sounded like they were fighting over drugs. And then they started shooting. She had someone come over there and they started shooting. But the house needs to be investigated. They're definitely doing illegal stuff over there, and it's disturbing the area. Shots were fired? I would say 3. It was 3 shots. When did it happen? It's happening now. Okay. So I believe the girl is hurt. And they're coming from 273 William Now Drive? Yes. And the girl is hurt because she was like bleeding profusely, like blood everywhere. Okay. Do you see or hear anything else? Yeah, but she's trying to get away and they're holding her. She's being held hostage. Like she's trying to. They brought her. The guy that was fighting her, she ran outside naked, and then he was fighting her outside. And then there was another commotion. She tried to get away. He dragged her back in the house. So now they're at the door, literally fighting. She's trying to get out. He's refusing to let her out. It's like 7 guys in the house. Não existe qualquer indício de que Demi Blanco e Young Scooter tivessem algum tipo de relação pessoal, profissional ou mesmo amorosa. Assim dizendo, a mana estava completamente avariada do hardware, ou seja, da cabeça. Segundo o que ela disse, ela chamou a polícia para se proteger porque era ela quem estava a ser abusada. A história de Demi Blanco não fazia sentido nenhum, pois se realmente tivesse sido agredida, ela poderia simplesmente ter dito a verdade à polícia em vez de inventar uma história tão maluca. Ela disse o seguinte, abre aspas, estou a dar-vos a parte B, estou a contar o que me levou a fazer a tal chamada. Fui agredida fisicamente, por isso liguei para me proteger. Esse é o problema. Depois da transmissão no Instagram, a polícia acabou por prender Demi Blanco por fazer um falso relato ao 911. Ninguém sabe exatamente porque que Young Scooter fugiu da polícia, mas o certo é que eles nunca teriam ido à casa do mano se Demi Blanco não tivesse feito a falsa chamada. Essa Demi Blanco já era conhecida lá nos Estados Unidos, pois ela já tinha participado naqueles reality shows da televisão. A história é realmente totalmente maluca, meu sócio, pois a mana supostamente nem tem ligações nenhuma com os manos. Playboy Carti, 03 Grido e muitos outros nomes do rap foram até redes sociais prestar homenagens a Young Scooter. A família dele também publicou uma declaração contando o quanto Young Scooter se esforçava para ajudar outras pessoas. Disseram que o tropa era um ótimo pai para os filhos e que também ajudava os jovens de Atlanta a manterem-se longe das ruas. Young Scooter e Futtery eram amigos desde novos e Scooter foi um dos primeiros artistas a ser assinado pela editora de Futtery. Depois da morte do Scooter, Futtery, como é claro, homenageou o mano lá no Twitter. Outro amigo de Young Scooter muito conhecido acha que essa história, mano, foi totalmente inventada pela polícia. Young Scooter também era próximo de Young Thug. Thug acredita que a polícia foi quem apagou Young Scooter. No início, os rumores diziam que a polícia disparou sobre Young Scooter enquanto ele fugia. Mais tarde, a polícia afirmou que nenhum dos agentes usou a arma naquele dia. Young Thug não acreditou nessa história, nessa versão, alegando que o Scooter foi baleado e que a procuradoria estaria a tentar encobrir tudo. Young Scooter nasceu na Carolina do Sul, mas a família dele mudou-se para Atlanta quando o mano tinha apenas 9 anos de idade. Conheceu Futtery ainda jovem e envolveu-se no mundo das ruas muito antes de começar a fazer música. Em 2008, o tropa foi preso por acusações relacionadas com drogas e percebeu que precisava de mudar de vida. Quando saiu da prisão, o mano dedicou-se à música, ganhando fama quando se juntou, como é claro, ao mano dele, Futtery. No ano de 2013, Young Scooter foi destacado na lista de melhores mixtapes da revista XXL e pouco depois já colaborava com grandes nomes como Young Thug e Gucci Mane. Só que, no entanto, o mano ainda mantinha um pé nas ruas. Em 2013, ele foi parado pela polícia e preso por violar a liberdade condicional por conduzir sem carta de condução. Um juiz o mandou cumprir 249 dias de prisão e, curiosamente, Gucci Mane também estava preso na mesma altura e os dois acabaram por ser colegas de cela. Depois de sair da prisão, em outubro do ano de 2013, Young Scooter manteve-se longe de problemas com a polícia. Ele não atingiu o sucesso mainstream que os amigos dele, como Futtery e Young Thug, atingiram, mas
mas continuava a lançar novos projetos e a conquistar números respeitáveis. Nesse momento parece claro que Damian Blanco é a principal responsável pela morte de Young Scooter. Ele inventou uma história maluca para a polícia, o que levou à chegada deles à casa onde Scooter estava, dando como é claro início a toda essa confusão. Eu confesso que foi uma das histórias mais malucas que já tinha visto. Foge das ruas, meu mano, enquanto tens tempo, porque o bagulho está completamente fora do controle. Cá para mim, eu acho que o arrebatamento já aconteceu. Nós fomos os que ficaram essa gente completamente doida da cabeça. Mano, credo. Mas é isso, minha mana, meu mano. Espero realmente que vocês curtiram do vídeo. Se curtiste, não te esqueça de fazer a inscrição no canal para não perderes nenhuma história. Vem logo fazer parte dessa família. Até a próxima! Yeah, let's go! Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah. Focado no objetivo. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah, yeah. E deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Yeah.